Olá, meninos. Eu sou a professora Cleminda Vieira, professora de Química 1. Estou vindo aqui novamente conversar com vocês sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Como esse grupo de compostos orgânicos é bastante diversificado, existe vários subgrupos, né, dentro desse grupo dos hidrocarbonetos. Então, existem vários subgrupos que são considerados hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, aromáticos. Além da aula passada e dessa aula, vamos ter outras aulas explicando a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ok? A aula de hoje, meninos, é uma aula de revisão a respeito do que a gente já viu sobre a nomenclatura das moléculas orgânicas que apresentam na sua constituição somente carbono e hidrogênio, ou seja, os hidrocarbonetos. É muito importante que você entenda, que você aprenda a nomenclatura desses compostos, porque essa nomenclatura vai servir de base para você aprender a nomenclatura de todas as demais funções orgânicas, tá certo? Vamos fazer algumas questõezinhas de revisão e, à medida que a gente for resolvendo as questões, eu vou revisando os assuntos relacionados a elas. A primeira questão, nós vamos revisar a nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados. Olha aí. A fórmula molecular genérica CH, entre parênteses, N, pode representar o butano, hex-1-eno, but-2-ino, ciclopentano ou benzeno. Bora lá, pessoal. Eu tenho que ver qual das fórmulas desses compostos eu posso escrever nesse formato. Eu preciso analisar ou a fórmula molecular deles ou a fórmula geral. Eu respondi analisando a fórmula geral. Olha, por exemplo, o butano, ele é um alcano de fórmula geral CnH2n mais 2. Sabemos que é um alcano porque aqui está um infixo AN, tá? E todo alcano, se o número de carbonos é N, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. Por exemplo, no caso do butano, são 4 carbonos, o prefixo but é para 4 carbonos. Então, a fórmula molecular dele será C4H10. Essa fórmula CnH2n mais 2 e até o C4H10 não dá para eu escrever nesse formato, não é verdade? Ó, não dá para eu colocar o carbono e hidrogênio aqui, ó, com índice 1, e colocar um N aqui que seja comum a eles dois. Dessa forma não dá, tá certo? Então, essa não é a alternativa correta. A alternativa B, hex-1-eno. Hex-1-eno, esse En, significa o quê? Significa que essa minha molécula pertence ao grupo dos alcenos, os hidrocarbonetos que têm uma ligação dupla. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Gente, essa é uma fórmula molecular que corresponde a isso aqui, CnH2n, não pode ser escrita dessa maneira. Vocês concordam comigo? Vocês são bons aí de matemática, vocês sabem, né? Não tem como eu colocar CH aqui e ter um valorzinho aqui no índice que seja comum a eles dois. But-2-ino é um alcino, olha aqui, um infixo I. A fórmula geral de um alcino é CnH2n-2. Também não posso escrever nesse formato. Ciclopentano. Ciclopentano é um cicloalcano. É uma cadeia, ele apresenta cadeia fechada, somente ligações simples entre os carbonos. Fórmula geral de um cicloalcano, CnH2n, idêntica à dos alcenos, certo? Também já analisamos, não dá para escrever nessa forma. Sobrou aí o item E, benzeno, provavelmente é ele. Vamos lá. Quem é o benzeno? Benzeno é essa estrutura aqui, certo? Que possui 6 carbonos e 6 hidrogênios. A fórmula molecular do benzeno é C6H6. Olha, apareceu o 6 comum aqui. O carbono é o hidrogênio. Então, é possível escrever o C6H6 nesse formato. Olha, CH dentro do parêntese e o índice comum aqui, o 6 do lado de fora. Estão vendo? Pronto. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Lembra, vocês
precisavam lembrar da fórmula geral ou então saber escrever as fórmulas moleculares desses compostos para poder ver se encaixava nesse formato, ok? A segunda questão nós já vamos passar para revisar a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Eis a questão. Qual das cadeias a seguir representa o composto cujo nome é 2,3,5-trimetil-4-etil-heptano? Como dizem os meus alunos, que nome feio, professora. Pois é, meninos, mas é um nome de um composto orgânico e tem uma estrutura bonitinha para ele, tá certo? Vamos lá. Como vimos na aula passada, o nome da cadeia principal aparece aqui no final. Então, é heptano, quer dizer o quê? Que eu tenho uma cadeia, a maior sequência de carbonos tem 7 carbonos, o infixo é o AN e, por ser um hidrocarboneto, termina por O, é heptano. Muito bem, então já sei que a maior sequência de carbonos tem 7 carbonos. Aparece aqui 2, 3, 5, tri, lembram? Prefixo multiplicativo. Metil, quer dizer que tem 3 grupos metilo. O que é metil, professora? 4-etil. O que é etil? Ó, são as ramificações. Na aula passada, vimos o metil e vimos o etil, certo? Aí você percebe aí que eu vou ter nessa molécula 3 grupos CH3, metil. Um no carbono 2, outro no carbono 3, outro no carbono 5. E um etil, no carbono de número 4 da cadeia do heptano. Eu coloquei aqui também, olha, metil ou metila. Pode ser um desses dois nomes. Por enquanto, nós vamos usar apenas o infixo il. O il a gente vai utilizar mais adiante quando estivermos estudando outras funções orgânicas, tá bom? Então, vamos ver lá. Qual dessas estruturas é o meu 2,3,5-trimetil-4-etil-heptano? Ó, vamos já descartar as alternativas assim, que tá bem na cara que elas não são as alternativas corretas? Deixa eu ver uma aqui. Olha, por exemplo, aqui. Heptano é um alcano, só tem ligação simples entre os carbonos. Aí você tá vendo aqui a presença de uma dupla. A dupla indica que essa estrutura é um alceno, então o nome deveria terminar por eno, né? Então, a alternativa C, descartada. Outra alternativa que eu posso descartar, meninos, a alternativa é a cadeia fechada, tá vendo aqui? Se esse composto apresentasse cadeia fechada, seria o cicloheptano e não heptano. Apareceria aqui o prefixo ciclo. Então, alternativas C e E descartadas, tá bom? Vamos ganhar tempo. Vamos então ver se é a alternativa A. Olha. Selecionei a cadeia principal, olha, tem 7 carbonos, é o heptano, né, a cadeia principal. Mas vamos ver aqui as minhas ramificações. Tá aqui, ó, um metil, um outro metil, um terceiro e um quarto. Opa, tem 4 grupos CH3, então isso aí não seria o trimetil, e sim tetrametil. Então essa alternativa não é a verdadeira. Vamos para a alternativa B. Escolhi uma cadeia principal, fiz uma numeração aí. Olha essa numeração. O que é que vocês acham, meninos? Essa numeração está correta? Eu devo começar aqui da esquerda para a direita? Professora, olha aí, você errou, professora. Não é assim, não. Errei não, viu, meninos? Foi só aqui para colocar uma observaçãozinha para vocês. Olha, se você começa a numerar da esquerda para a direita, o grupo... A sua ramificação mais próxima da ponta esquerda, ela fica no carbono de número 3. Se você começar a numerar da direita para a esquerda, a sua ramificação mais próxima da ponta direita vai ficar no carbono de número 2. Lembram que eu já falei para vocês? A recomendação da IUPAC é que a gente forneça sempre os menores números possíveis à localização das nossas ramificações, das ramificações da estrutura. Logo, essa primeira numeração que apareceu aí, ela não está correta. A correta é essa daí, ó, começando da direita para a esquerda, tá bom? Muito bem. Quando eu faço essa numeração, aparecem 3 grupos metila. Só que um está no carbono 2, o outro está no carbono 4, o outro está no carbono 5. Seria aqui 2, 4, 5 e não 2, 3, 5. Então, essa também não é a alternativa correta. Obviamente, ficou aí somente a alternativa E
Tá aí a cadeia principal, fazendo a numeração, olha. A numeração aqui também é para ser feita da direita para a esquerda. Olha aí, meninas. Uma ramificação metil no carbono 2, outra no carbono 3 e outra no carbono 5. Estão vendo? 2, 3, 5. Trimetil, porque eu tenho 3 grupos metila. 4, etil e 7 carbonos da cadeia principal, heptano. Ok? Vamos para a próxima. Olha, agora eu vou fazer com vocês uma revisãozinha do nome das ramificações. Vou explicar, vou mostrar umas ramificações que a gente ainda não tinha falado sobre elas, para depois a gente resolver uma questão. Olha, aqui o metil e o etil, vocês já fizeram amizade com eles, né? Já são colegas, já conhecem o nome, tá tudo direitinho. Essas outras aqui não. Agora sim, professora, de onde é que sai isso? O que significa esse tracinho? O que significa quando você fala que é valência? O negócio é o seguinte, meninos, ó. Vou explicar aqui pegando como exemplo o metano, o metil. Ó, imagina aqui a molécula do metano, é CH4, tá certo? Ok. Só que aconteceu o seguinte com esse metano, esse CH4. Uma das ligações carbono-hidrogênio se rompeu, ó. Certo? Quando essa ligação se rompe, o hidrogênio vai embora. Ó. Tchau pro hidrogênio, foi embora. Ele indo embora, o que foi que ficou aí? O CH3. Mas o carbono ficou com uma ligação a menos, certo? Ficou com um elétron desemparelhado. Essa ligaçãozinha a menos aqui, essa ligação que está faltando para o carbono completar sua tetravalência, é o que a gente chama de valência do carbono, do grupo metila, no caso aí, tá? Então, no caso aqui, você tem a ramificação metil, CH3 com a valência. Essa valência, ela vai ser compensada quando o metil se unir a uma cadeia principal. Aí ele vai completar suas 4 ligações, tá? O etil, tá aqui a valência dele, olha. Pode ser desse lado ou desse, tanto faz. Obviamente, se essa valência vier para esse lado direito aqui, aqui vai aparecer CH2 e CH3, tá? Agora sim, quando eu tenho 3 ou mais carbonos, vão passar a existir mais de uma ramificação com esse número de carbonos. Por exemplo, com 3 carbonos, existe o propil, ou N-propil, e o isopropil. Professora, prop e prop, quer dizer que os dois têm 3 carbonos. Como é que eu vou diferenciá-los? Olha, no caso do propil, a valência está no carbono primário, ó, você está vendo? Pode ser nesse carbono ou nesse. A nomenclatura tradicional dele, né? Ele recebe o nome de N-propil. Coloca esse Nzinho aqui na frente, porque a cadeia é normal e a valência segue essa sequência aqui normal, tá? O isopropil, meninos, o que acontece? Qual é a diferença dele pro N-propil? A valência está no carbono aqui secundário, no carbono do meio, certo? Então, aqui é o propil, aqui é o isopropil, ok? Com 4 carbonos, nós já temos 4 grupos diferentes. O butil, o sec-butil, o isobutil e o tercio-butil. Como é que eu vou diferenciá-los, professora, se os 4 grupos têm 4 carbonos na estrutura? A posição, a localização da valência, não esqueçam disso, viu? Olha, aqui no caso do butil, é os valências CH2, 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 CH3. Sec-butil, a valência vai estar onde? No carbono secundário. Professora, posso pegar essa pontinha, trazer esse CH3 para cá, botar a valência aqui para cima? Pode, lógico, você vai encontrar diversas vezes o sec-butil escrito dessa maneira. Eu posso fazer isso também com o isopropil, tipo, traga esse CH3 para cá, aí o risquinho da valência eu boto aqui para cima? Pode também, dá no mesmo. Muito bem, então aqui é o sec-butil. O isobutil e o tercio-butil, ou terc-butil, ou T-butil, você observa que os dois têm cadeia ramificada. Estão vendo, ó? A diferença é que no isobutil, a valência está no carbono das pontas, no carbono primário. No terc-butil, a valência está no carbono terciário. Obviamente, esse carbono vai deixar de ser terciário quando esse grupo
se unir a uma cadeia principal, tá? Uma observaçãozinha, meninos. Olha aqui, iso e iso. Olha, o isopropil é parecido com o isobutil. Estão vendo? Eles dois têm esse grupo em comum, ó. Um CH ligado a 2CH3. A diferença é que, como aqui é but, aparece um outro carbono, um quarto carbono, e a valência vai estar nele. Professora, se fosse o isopentil? Vocês são inteligentes, viu? Vocês já sacaram. Se for o isopentil, repete isso aqui, coloca CH2, valência no CH2 e assim por diante, tá certo? Então, vamos fazer uma questão envolvendo esses grupos, né? Esses demais grupos, olha, que essas ramificações, para ver como é que vocês estão, se vocês estão entendendo direitinho. Analise os nomes dos hidrocarbonetos de cadeias ramificadas listados a seguir. Qual desses compostos possui o mesmo número de grupos CH2 do ciclopentano? Qual desses compostos possui o mesmo número de grupos CH2 do ciclopentano? Meninos, para contar o número de grupos CH2, eu vou ter que fazer as estruturas. Não tem jeito, tá? Ó, coloquei as estruturas aqui pra gente, certo? Para facilitar, pra gente ganhar tempo. Esse aqui é o composto 1. 3, 4, 6 trimetioctano. Olha a numeração, ó. Vendo, ó? 3, 4, 6 trimetioctano. Octano porque a maior sequência de carbonos tem 8 carbonos. 2, 5 etil, 3 metiloctano. Bora lá. Aqui, ó. Quando eu fui escrever a estrutura desse composto, quando eu fui montar a estrutura desse composto, eu fiz questão de fazer assim, ó, para você perceber que você pode fazer assim. Eu coloquei 8 carbonos, ao invés de começar a numerar da esquerda para a direita, eu numerei da direita para a esquerda. Aí, quando eu fui colocar, não tinha um 3-metil, vou lá e coloco aqui no carbono equivalente ao 3, o metil. E no carbono equivalente ao número 5, eu coloquei o etil. Tá certo? E se eu fizesse ao contrário, professora, estaria correto. Desde que, quando você numera da esquerda para a direita aqui, o 3 vai ficar aqui. Então, o metil estaria aqui. Tá certo? Mas você pode fazer dessa forma, não tem problema. Aqui, o 3, composto de número 3, é o 3,5,5 trimetiloctano. Tá aqui ele, ó. Tá? 3,5,5 trimetiloctano. 3,4-dietil 2-metilhexano. 3,4-dietil. Ei, professora, C2H5? Você não tinha me dito nesse instante que etil era CH2, CH3? E não é não. CH2, CH3 eu posso condensar para C2H5. Então, quando aparecer C2H5, já sabe. Corresponde a CH2 e CH3. Coloquei assim também para vocês, para passar essa informação para vocês. Então, ó, é o 3,4-dietil, tá aqui, ó, 3,4-dietil, porque aparecem dois grupos etila, um no 3 e outro no 4, 2-metilhexano, porque aqui aparece hexano, quer dizer que são 6 carbonos da cadeia principal. 4-isopropil, 2-metilheptano. Quantos carbonos tem a minha cadeia principal? 7. No carbono de número 4, eu tenho o isopropil. No carbono de número 2, eu tenho o metil. Professora, ainda não fiz amizade com esse isopropil. Olha, meninos, é isso aqui, ó. CH ligado a 2CH3. Não confundir, hein? Esse aqui é o isopropil, ó. E esse aqui é o propil ou N-propil, tá certo? Tá dizendo, o propil tá dizendo aqui, ó, esse cara não sou eu. Ou seja, aqui é o isopropil, que é diferente do propil, embora ambos tenham 3 carbonos. Tá certo? Muito bem. Eu fiz a estrutura dos 5 compostos, mas está faltando a estrutura do ciclopentano. Porque ele quer que você identifique, eu ainda não concluí a questão. Ele quer que você identifique qual desses compostos tem o mesmo número de grupos CH2 do ciclopentano. Então, tem que fazer a estrutura do ciclopentano. Vamos lá. Ciclopentano, tá aqui. Essa aqui é a fórmula, a representação, linha de ligação carbono-carbono, que é a mesma coisa que isso daqui. Certo? Então, se você tiver um cicloalcano e não tiver ramificação, nenhum grupo ligado a esses carbonos que estão aqui nos vértices,
o número de vértices é o número de CH2. Então, se aqui é o ciclopentano, se eu tenho 5 carbonos, né, 5 vértices, eu tenho 5 CH2. Então, qual desses compostos, é isso que eu quero, qual desses compostos tem 5 grupos CH2? Se você observar bem, é esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o composto de número, identificado aqui com o número 2. Beleza? Vamos para a próxima, pessoal. Hidrocarbonetos não ramificados, mais uma questão. Ah, essa questão aqui é mais desafiadora. É uma questão que não tem alternativa e você vai ter que fazer a montagem dela bem direitinho para poder responder. Qual o nome do composto orgânico que se origina da união dos grupos isobutil e sec-butil? Eita, professora. Ó. Então, lembrasse? Coloquei aqui novamente, ó, os grupos com 4 carbonos. Tá aqui o isobutil e tá aqui o sec-butil. Como assim a união desses grupos? Meninos, olha, esse carbono não está com uma ligação a menos? Esse carbono não está com uma ligação a menos? Então, a gente vai uni-los. O elétron desemparelhado desse vai emparelhar com o elétron desemparelhado desse outro carbono e você vai ter uma estrutura formada a partir da união desses dois grupos orgânicos. Vamos lá? Vamos fazer? Ó, esse aí é o isobutil. Coloquei aqui o sec-butil. Valência, valência. Vamos uni-los. Ó, certo? Isso aqui é uma ligação simples, tá bom? É o elétron desemparelhado aqui com um elétron desemparelhado aqui. A gente tem um par de elétrons compartilhado. É uma ligação simples. Beleza. Formei o composto. Mas não é só isso que ele quer. Ele quer qual o nome do composto orgânico que se origina da união desses dois grupos aqui, isobutil e sec-butil. Já fiz a união entre eles. Agora eu vou só fazer a nomenclatura. Como é que eu faço a nomenclatura? Seleciona a cadeia principal, numera, tá certo? Identifica o nome das ramificações, aí vai escrevendo, colocando o número do carbono onde está a ramificação, o nome da ramificação. Fecha o nome, por último colocando o nome da cadeia principal. Vamos lá? A minha cadeia principal é essa, ó. Essa é a maior. Professora, não era para eu vir aqui, não? Tem tanto exemplo que você me mostrou que a cadeia sempre é retinha. É porque é mais prático a gente fazer com a cadeia retinha, né? Essa cadeiazinha linear. Mas, meninos, não significa que sempre será uma cadeia desse tipo a cadeia principal, não. Note, a maior sequência de carbonos é essa daqui, quando eu venho aqui para baixo. Ó. A numeração, vou começar daqui, porque nessa extremidade aqui tem o meu grupo aqui mais próximo, né? Ela é esse aqui. Muito bem. Como é que vai ficar o nome desse composto? 2,4, ó, tem um metil aqui e um metil aqui. 2,4 dimetil hexano. Ok? Muito bem. Meninos, continuem estudando os capítulos 4 e 5 do nosso livro adotado, né, nosso livro didático, que é o volume 3 da coleção Química na Abordagem do Cotidiano. Façam os exercícios, vejam aí o que vocês têm dúvida, tá certo? E mandem pra gente, vão lá no Aluno Online, no botão pergunta, e manda a dúvida de vocês pra gente. Olha, o único contato que a gente está tendo com vocês é por meio dessas videoaulas e por meio do botão pergunta, que você vai lá, a gente manda a sua dúvida, manda questões para a gente resolver, e aí a gente tem uma noção de como é que vocês estão, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar as aulas, se vocês estão entendendo o conteúdo, e a gente aproveita também para matar a saudade de vocês, tá certo? Então, não esquece, qualquer dúvida, vai lá no botão pergunta e manda pra gente. Beijos, até a próxima!